Já faz um tempão que estamos juntos. Pronto, agora a aula está sendo gravada. E nós estamos aqui para abrir os trabalhos, né? Para falar um pouquinho sobre esse edital, falar um pouquinho sobre essa prova. Como vocês todos sabem, rumores muito claros, né, de que nós temos, sim, né, uma banca já quase que batido o martelo, a banca Fundação Carlos Chagas. E essa semana é uma semana para a gente falar, né, dessa banca. E eu queria falar um pouquinho sobre como é a prova de língua portuguesa. Trouxe aqui algumas questões para a gente analisar, não todas de 2024, peguei umas de 24, peguei umas de 23, de 22, peguei umas de 19, para a gente sentir um pouquinho a evolução da banca. O que eu posso dizer para vocês, de antemão, assim, para a gente poder ter uma noção, é de que é uma banca muito estável. Particularmente, eu adoro trabalhar com a banca FCC. No que diz respeito à língua portuguesa, é uma banca muito interessante porque ela mantém a pegada, né? Em que sentido mantém pegada, professor? Ela é uma banca que tudo que ela coloca no edital dela, ela cobra, né? Ela tem regularidade, ela tem um número absurdo de questões, isso é muito legal, porque você pode acompanhar, por exemplo, a banca ela é tão linear que, se você pegar questões eu me lembro bem, de 2005, eu já trabalhava com concursos à época. Em 2005, se você pegar questões da FCC, você pegar uma de 2024, parece que é a mesma, parece que foi feita no mesmo ano, né? Então, eles são muito lineares, isso é muito bom, entende? Então, assim, trabalhar com bancas que não fazem grandes oscilações é maravilhoso. Claro, neste percurso, né, como eu estou sinalizando a vocês, desde 2005, ano em que comecei a trabalhar com concurso público, claro que ela deu algumas osciladas, né? Mas isso, no campo, né, temporal, essas osciladas não alteram muito. E pegando os últimos 10 anos, a gente não vê coisa muito grande. Claro que aqui e acolá a banca tenta inovar, testa um modelo de questão, né? Tenta inovar, tenta criar ali uma estratégia diferente, mas ela não foge daquilo que ela costumeiramente traz. Isso é ótimo, isso é bom para a gente, isso é segurança para o candidato, né? A gente tem repertório para analisar a organizadora ao longo do tempo. Né? Muito bem, eu acho que nós já temos 24 presentes aqui na nossa aula, que legal, que bom. Bom, no mais, eu aconselho que vocês, no que diz respeito à língua portuguesa, naquilo que a banca FCC cobra, fundamental, ter uma relação forte com o texto, eles cobram bem, sabem elaborar questões com texto, principalmente prova de analista. Então, assim, o texto da prova de analista, não necessariamente ele é mais difícil do que o texto da prova de técnico, não necessariamente. Mas a gente percebe que a abordagem, o pedido é um pouco mais específico. Então, assim, quem vai concorrer a cargos de analista tem que ter mais cuidado, tem que treinar mais. Né? Ela é uma banca regular também no que diz respeito à parte de leitura, mas ela aprofunda mais para os cargos envolvendo nível superior. Então, é importante ficar atento à parte de leitura, compreensão e interpretação. Coesão não é muito a dela, embora ela cobre assim, a palavra tal se refere a tal palavra. Ela cobra a coesão de uma maneira muito objetiva, prática dentro do texto. Ela não é aquela banca de cobrar nomes específicos, né? Tipo assim, coesão referencial anafórica, coesão referencial catafórica, coesão sequencial, coesão por nominalização, coesão por elipse. Ela não faz isso. Isso é bom, porque são menos nomes. A gente tem menos nomes para ter que ficar cuidando. Então, essa parte de coesão é bem tranquila. A parte de morfologia, eu coloquei aqui uma questão, acho que 2 questões envolvendo morfologia. É importante ter noção das classes de palavras, né? O substantivo, o artigo, o pronome, numeral. É importante ter noção dessas classes gramaticais. Agora, fundamentalmente, a parte de sintaxe. Isso é muito importante. Né? E aí a gente chega ao ponto que eu vou parar aqui para entrar nas questões. Análise sintática, né? Termos da oração. Todos os termos essenciais, acessórios e integrantes. É importante que você tenha, primeiro, uma noção de todos esses termos. Né? Sujeito, tipo de sujeito, objeto, objeto direto, objeto indireto, principalmente.
Não precisa noiar com objeto direto preposicionado, que ela quase não cobra. Mas é bom saber, se tiver tempo, se tiver com energia, saiba. O complemento nominal, adjunto, adnominal, adjuntos adverbiais, aposto, vocativo, tipo de aposto. É fundamental ter noção disso, né? Porque nas questões a gente vai precisar, não é nem classificar tanto esses termos, é identificá-los. Então, assim, numa questão de reescrita, por exemplo, quando ela faz um processo de reescrita, se você não sabe que determinado termo, por exemplo, ali não pode ser deslocado, que não pode sair dali, você, sem saber quem ele é, por exemplo, você pode errar um item, né? Se você tem consciência de que aquela estrutura que está ali, que tem uma vírgula antes, né, e que ele está pedindo para tirar, é um adjunto adverbial, você vai ter noção de que essa vírgula, dependendo de onde esse adjunto adverbial esteja, é uma vírgula facultativa. Então, esses elementos também são bastante úteis. Então, assim, ter noção de análise sintática importa muito para a FCC. Bom, dito isto, nós estamos aí com quase 10 minutos de apresentação. Para quem chegou depois, eu sou o professor Eli Castro, professor de língua portuguesa aqui da plataforma Professor Soares. Quero que você passe a me seguir no Instagram. Daqui a pouco eu vou olhar, eu quero ver você me seguindo lá. Eu vou colocar aqui o meu perfil, para quem não conhece. Só um instantinho aqui. Vamos lá, pincel. Pincel me ajudar aqui, ó. Tá aqui, ó. Você vem para cá no Instagram, tá aqui, ó. Prof. Eli C. Castro. Pronto. Aí você passa a me seguir e a gente fica mais perto. Tá bom? Então, bora começar, né? Sem mais delongas, professor. Quero resolver a questão da banca. Então, vamos lá, vamos para a primeira questão. Primeiro, envolvendo o texto. A gente vai fazer um movimento, uma prova recente, uma questão recente, um movimento de prova, como se fosse uma prova. Tá bom? A gente tem 1h20 minutos, então vamos lá. O texto é esse aqui. Claro, ninguém vai começar nunca lendo o texto sem saber o que vai procurar, né, meu povo? Então, vem cá comigo. Pula aqui, coloquei um texto pequenininho para dar tempo adequado. E ele diz, a primeira coisa que ele coloca aqui na questão 1 é o seguinte, ó. O principal contraste apresentado pelo autor decorre. Essa questão tem umas duas sutilezas. Primeiro, que ela foge daquele lugar comum, né? O principal assunto do texto. Muitas bancas trabalham com o principal assunto. A FCC também faz isso, mas essa daqui ela não foi nessa história do principal assunto, porque é mais fácil resolver a questão quando é o principal assunto. Aí ele diz, o principal contraste. Mas ele não quer saber qual é o principal contraste. Vocês perceberam isso, né? Ela quer saber outra coisa. Ó. O principal contraste apresentado pelo autor vem de onde? Né? Ou seja, é uma sutileza semântica daquelas. Então, ele não quer apenas que você diga qual é o principal contraste. Ele já parte da premissa de que você vai saber. Ele quer que você saiba de onde vem esse principal contraste. Então, é uma leitura mais atenta, como você percebe. Bom, questão 2, a gente fechar. Ele diz, o autor, ao discorrer sobre a literatura, e ele vai falar bastante, vocês vão ver, esse autor, ele destaca como aspecto fundamental, e aí, em algum momento, é uma questão tipicamente de compreensão, quando ele fizer esse destaque, ele vai comunicar para a gente, então, aqui é uma questão que você tem que olhar para ela e dizer assim, essa aqui é minha, essa aqui ninguém toma, porque ele vai destacar, ele vai em algum momento dizer, olha, esta criatura aqui é a criatura mais valiosa da face da Terra, por favor, né? E é isso, no momento que ele falar de literatura. Bom, aqui, a partir da 3, a gente já tem uma outra pegada, então vamos para o texto. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente vai fazer a leitura, agora sim, eu vou pegar aqui um laser, tá? Para a gente acompanhando a leitura pelo laser, para você não se perder. Então, o texto tem como título O Nascer da Terra. E diz, às vezes, tento imaginar um mundo sem literatura. Eu sentiria falta dos livros dos aviões. Livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra nas estantes. E as minhas não estariam transbordando. A indústria editorial não existiria como a conhecemos, nem a Amazon. E não haveria nada em minha mesa de cabeceira quando não consigo dormir à noite. Tudo isso seria lamentável, mas mal arranha a superfície do que seria perdido se a literatura nunca tivesse existido. Se as histórias só fossem contadas oralmente e nunca tivessem sido escritas. Um mundo assim é quase impossível
de imaginar. Nosso sentido de história, da ascensão e queda de impérios e nações, seria completamente diferente. A maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido, ou teria sido esquecido. Por quanto é por quê, tá? Porque a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita, só oralmente, né? Quase todas as crenças religiosas desapareceriam com as escrituras em que foram expressas. A literatura não é apenas para os amantes dos livros. Desde que surgiu, há 4.000 anos, ela moldou a vida da maioria dos seres humanos que vivem no planeta Terra. É interessante você perceber que o autor do texto fala de literatura, não, mas não daquela literatura necessariamente clássica, né? Machado de Assis, José de Alencar, ele fala de qualquer literatura, né? Então, Bíblia é literatura, né? Então, o Alcorão é literatura. Então, os livros de ciência, literatura, filosofia, literatura, tudo que se escreveu sobre, né? E aí ele vai, exatamente, agora para quem chegou um pouquinho depois, acompanha comigo, ele vai colocar assim, ó, o principal contraste apresentado pelo autor decorre de onde? Vem de onde? Né? E aí, vamos ler os itens que a gente vai tentando entender melhor o texto. O item A diz, esse principal contraste, que não sei se você já percebeu, eu vou deixar quieto, ele está dizendo que ele decorre, ele vem da discordância entre a valorização da literatura e a falta de reconhecimento de artes visuais no mundo atual. Aí eu digo que esse item usou drogas, né? Porque a gente não tem ali um questionamento, uma decorrência em função de artes visuais. O texto nem fala disso. Tchau, 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 né? B. Esse contraste principal decorre da confrontação entre preservação de crenças religiosas através da escrita e seu esquecimento da tradição oral. O principal contraste. Temos aqui um contraste, isso é verdade. Mas eu pergunto se é o principal. Eu vou deixar esse item B se ele é o principal. Ok? Vamos ao item C. Ele decorre da divergência entre a disponibilidade de livros físicos e a praticidade da leitura digital. Não, nada a ver. Drogas também para o item C. Eu sei que ele falou da Amazon, mas ele não diz, meu Deus do céu, os livros físicos e os livros eletrônicos, os Kindle. Não tem isso. D. Oposição, decorre, né, vem da oposição entre indústria editorial digital e a tradição oral na transmissão de histórias, não é o principal contraste. O autor do texto ele comunicou para a gente, pessoal. Ele disse assim, olha, eu ficaria, se não existisse literatura, eu não teria livros, minhas estantes não estariam abarrotadas, não haveria bibliotecas, né? Mas tudo isso nem arranha o tamanho do problema, né? E aí ele vai dizer o seguinte, no item E, que esse contraste principal decorre da diferença entre a escrita como forma de registro documental e a oralidade como meio de transmissão oral. É daqui que vem esse principal contraste. O contraste principal colocado no texto é presença, ausência de literatura. Esse é o principal contraste. E de onde é que ele vem? Da diferença entre a escrita como forma de registro documental, que eu posso voltar, reler, né? Copiar, fotografar hoje, né? E a oralidade como um meio de transmissão cultural. É daqui que vem esse principal contraste. É daqui que se origina. Então, a questão 1 tem como item verdadeiro, o item é. Beleza? Não é uma questão exatamente fácil, né? Você percebe que não é uma... Pronto, a Zélia já estava cravando o item E, a Isabel também. Show de bola. O item E é ele, né? Ele traz a coisa, né? Muito bem. Para quem não acertou, de boa, não é uma questão exatamente fácil, também não é uma dificílima. Há piores, né? Mas ela exige um pouquinho da gente. Vamos ao item 2, questão 2, aliás. Ele diz, o autor, ao discorrer sobre literatura, ele fala de literatura praticamente o texto inteiro, né? Ele destaca como aspecto fundamental. O texto inteiro está ali, né, falando da literatura, não naquele sentido de literatura
de livros, né, de narrativas, né, de livros clássicos. A gente viu isso, eu comentava isso há pouco. Então vamos lá, o item A diz que destaca como aspecto fundamental a influência da literatura na transformação de crenças religiosas ao longo da história. Não, não. Quando ele fala das crenças religiosas, ele questiona assim, poxa, o que seria das crenças, né, se não existissem livros? Mas não é o aspecto fundamental. E também é, ele coloca como um dos. Ele fala de política, né? Ele fala de religião, né? Ele fala de um monte de coisa, de filosofia. Ele é um dos, não é o principal, não. Ok. B. A exclusividade da literatura como interesse para os amantes dos livros. Não. Não necessariamente. Tanto que não é que ele diz assim, tudo que eu não é o aspecto fundamental, porque ele descarta no segundo parágrafo, quando ele diz assim, tudo isso nem arranha, porque ele se coloca como um amante da literatura, né? Ele fala, e o que eu teria de madrugada para ler, né, quando eu tivesse sem sono, né? E as minhas estantes, como é que ficariam, né? Então não é o B, porque não é o principal, porque ele fala isso. Tudo isso nem arranha, eu vou até colocar aqui, ó. Tudo isso seria lamentável, mas mal arranha a superfície do que seria perdido se a literatura nunca tivesse existido. Mas tá aqui, ó. Por isso que não é a exclusividade dos amantes da literatura. C. A necessidade de mais livrarias e bibliotecas para acomodar a quantidade crescente dos livros. Então, não é esse destaque que ele coloca. Ele fala de bibliotecas, né? Mas ele não fala dessa forma. Item D. O principal aspecto é a importância dos livros como fonte de entretenimento durante a viagem de avião. Ah, meu Deus, as drogas aqui para este item D. E o item E, só pode ser o item E, né? O impacto da literatura na formação da história, das ideias filosóficas e políticas. É isso, né? É esse o aspecto fundamental. E ele deixa isso bem claro aqui no texto, né? Ó, quando ele coloca nosso sentido de história, tá aqui, ó. Um mundo assim é quase impossível de se imaginar. Aí ele descreve, ó, nosso sentido de história, da ascensão e queda dos impérios seria diferente. As ideias filosóficas e políticas, não é? E ele fala também sobre religião, crenças religiosas desapareceriam. Isso é o mais grave, isso é o mais importante, né? Ok. Formação da história. A religião entra aqui na formação da história, não como ideias filosóficas ou políticas, mas não deixa de ser também. E tem verdadeiro. Beleza? Muito bem. Vamos olhar o chat. Temos aqui 7 notificações. A Isabel estava na dúvida entre B e E. Entendeu, né, Isabel? Que não tinha como ser. Ele descartou os amantes da literatura, né? O Eduardo diz assim, o eu lírico fica batendo na tecla da importância da literatura, diz a religião, inovações tecnológicas. Não dá para tomar partido aqui, viu, Eduardo? O eu lírico batendo na tecla, né? Mas você viu lá no momento em que ele valoriza, né? Entendeu agora, Isabel? Acho que todo mundo, acho que o Eduardo também, né? Então, ele claramente diz, olha, isso aqui é o mais valioso. Muito bem, vamos à próxima. Segue o baile. A questão agora a gente entra na gramática, meu povo. E a banca FCC é uma banca especialista em questões de gramática. Podem até ser questões, no primeiro momento, difíceis. Mas eu sempre digo, quando você resolve 10 questões no mesmo formato, você diz, epa, peguei o negócio, entendi a coisa. Então, com muita tranquilidade, se você resolver 10 questões de cada formato, você tem ali uma tranquilidade. Isso não quer dizer que você não precisa fazer mais, tá? Mas eu digo 10 questões seguidas. Se você resolve 10 questões desse tema aqui da questão 3, você vai dizer, opa, eu entendi esse negócio. Esse negócio aqui tá comigo agora. Não me assombra mais. Vamos lá. É um poema do Fernando Pessoa. Não precisamos ler o poema todo. Vamos direto ao comando da questão. No comando, ele diz assim. O comando é muito gramatical, meu povo. E quero que eu diga uma coisa. A FCC já
já fez Ctrl+C, Ctrl+V desse comando aqui, olha, mais de 10 vezes, viu? Mais de 10 vezes. Temos uma observação aqui. O Ayrton pergunta se FCC é totalmente diferente da Sebrasp. O jogo vira agora. Sim, é diferente. É diferente. É outra pegada. É outra pegada. Se você me perguntar assim, qual das duas é melhor, eu não sei dizer. Eu gosto das duas bancas. São duas bancas muito sérias, muito organizadas, muito lineares. Né? Então, assim, qualquer uma que fosse seria muito bem-vindo. Tá? Bancas muito ruins de se trabalhar. Não vou nem mentir. Essas duas são muito boas. A FCC, ó, tá aqui para ela, que é uma beleza. Próxima. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, esse enunciado aqui, a FCC já usou um monte de vezes. Vamos ler comigo? Para a gente se acostumando logo? Ele diz assim, ó, as palavras, vou até pegar o meu pincel aqui, que eu quero anotar, quero grifar algumas coisas. Ele diz, as palavras podem mudar de classe gramatical, sem sofrer modificação na forma. A este processo de enriquecimento vocabular, pela mudança da classe de palavra, dá-se o nome de derivação imprópria. É uma questão de formação de palavras. A banca adora trabalhar com esse processo chamado derivação imprópria. O que é uma derivação imprópria? É o seguinte, é uma palavra, eu queria que a gente primeiro entendesse essa palavra, imprópria. Eu vou confessar uma coisa, quando eu comecei a ser professor, eu não sabia explicar por que o nome era derivação imprópria. Se alguém me perguntasse, nunca ninguém me perguntou, que bom. Se alguém me perguntasse, eu ia dizer, olha, é impróprio, o que é impróprio? Mas eu não entendia. Eu pensava que impróprio tinha um sentido assim, uma coisa que é errada, né? Tipo, você fala assim, olha, isso aí é impróprio para menores, né? Mas não, o impróprio aqui tem uma outra acepção. E eu não reparei nessa acepção. A acepção é simples, ó. A palavra, ela tem uma propriedade. Como quem diz, eu vou usar uma expressão e você vai me ajudar aqui. Vocês concordam que é próprio, é da essência de um gato miar? É próprio dele, né? É próprio. É próprio. É da essência de um cão latir. Né? Se você vir um cão, você vai olhar para ele, dentre outras coisas, você vai dizer, esse bicho late. Né? Se você vir um gato, você vai olhar, dentre outras coisas, este bicho com certeza mia. Né? Porque é próprio de um cão latir e é próprio de um gato, por exemplo, miar. Agora, o que aconteceria se um cão miasse e um gato latisse? Aí você diria, meu Deus, eles estão fazendo coisas que não são próprias deles. Entendeu o jogo? Eles estarão fazendo coisas impróprias, ou seja, que não são de suas propriedades. Trazendo esse raciocínio para as palavras, é isso que eu vou dizer agora. Ó. Se eu digo, por exemplo, não use droga. Se eu digo não use droga, eu acho que você concorda comigo tranquilamente que droga é um substantivo. Não? Não use droga, droga é um substantivo. Ou seja, se eu apresentasse essa palavra droga para você, sem contexto algum, você diria, professor, é próprio dessa palavra, droga, ser substantivo. Porque ela nomeia uma coisa. Ou seja, é da essência da palavra droga ser um substantivo. É próprio dela, é o primeiro pensamento. É que nem você olhar um gato e dizer, este bicho vai miar a qualquer momento. Olhar um cão e dizer, este bicho vai latir a qualquer momento, que é próprio dele, certo? Agora imagina que eu estou muito zangado porque o meu time levou um gol, aí eu digo, droga, com muita raiva. Isso daqui agora não é mais um substantivo. Isso aqui agora é uma interjeição. E eu acho que vocês sabem o que é uma interjeição. É quando você diz um palavrão, por exemplo. Quando você diz ai, né? Quando você diz oba, quando você diz epa. A palavra droga está fazendo uma coisa que não é habitual, que não é própria. Então, eu vou colocar aqui, com a letra roxa, que aqui, essa palavra droga, ela faz algo que é próprio.
é próprio de droga ser substantivo. Mas aqui, interjeição é impróprio. Entende? Não é próprio de droga ser interjeição, mas ela está cumprindo esse papel. Toda vez que a palavra mudar, e aí eu vou voltar aqui, ó. As palavras podem mudar a classe gramatical sem sofrer modificação na forma. A esse processo de enriquecimento chamamos de derivação imprópria. Ele quer que a gente encontre onde é que há esse movimento. Bom, na linha 1, na estrofe 1 do texto, né? Vamos lá ver, ele diz assim, ó, esta velha angústia, o começo do texto, né? Quando ele diz assim, esta velha angústia, aqui, ó, esta angústia que trago há séculos em mim, transbordou na vasilha, em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos em estilo de pesadelos sem terror, em grandes emoções súbitas, sem sentido nenhum. Transbordou. E aí ele prossegue. Mal sei como conduzir-me na vida, com este mal-estar a fazer-me pregas na alma. Se ao menos endoidecesse deveras. Mas não. Este estar entre, este quase, este poder ser que, isto. E aí o texto segue, e eu queria voltar porque aqui já deu, não precisa ler o resto. No item A, ele coloca assim, ó, esta velha angústia. Gente, velha é aqui um adjetivo, porque a angústia é o substantivo, né? E velha é uma palavra que nasceu para ser adjetivo. Roupa velha, comida velha, casa velha, ideia velha, não mudou nada. No item B, então aqui, velha está fazendo um papel. Se eu dissesse assim, a velha sumiu, aí sim, a velha dormiu, a velha está de cara feia para mim, aí ela estava fazendo uma coisa, viraria substantivo. Mas velha é uma palavra que cumpre a função de dar características. No item B, este quase, meu povo, e aí eu vou voltar aqui, quando ele diz este quase, cadê aqui, ó? Cadê, meu Deus do céu? Tá aqui, ó. Quando ele diz aqui, ó, este quase, cadê? Tá aqui, ó. Este quase, este poder ser, meu povo, quase, é um advérbio, né? Só que aqui não está fazendo o papel de advérbio. Está cumprindo o papel de substantivo. Vocês ouviram, com certeza, uma máxima que diz assim, o artigo, antes de qualquer palavra, transforma essa palavra em um substantivo, né? Pois vamos acrescentar uma coisa, não é só artigo não, é qualquer determinante. Ó, se eu digo assim, você concorda comigo que amar é verbo, concorda? Concorda, né? Amar. Amar, professor, é verbo. Ok. Pronto. Amar é verbo. Se eu digo o amar, virou substantivo. Mas se eu dissesse este amar, virou substantivo. Se eu dissesse meu amar, também é substantivo. Então, não é só o artigo que transforma qualquer palavra em substantivo. É qualquer determinante. Então, quando ele coloca este, ó, este quase, este poder, ele transformou quase, que era advérbio em substantivo, e transformou poder, o poder, não é? Esse poder ser, que aqui não é o poder, é verbo, o verbo virou substantivo também. Ou seja, nós já temos o item verdadeiro, que é o item B de bola. No restante, nada impróprio, tudo muito próprio. Quer ver? Ó, vem ver comigo aqui. Quando ele diz transbordou da vasilha, vasilha é substantivo. Vasilha é uma palavra que representa uma coisa. Porque não são sonhos, são é verbo. Não é? Estou assim, advérbio. Ó, referindo-se ao verbo estar. Então, não mudou nada. Mudou no B, porque quase, em vez de ser um advérbio, ele quase saiu, ele quase viu, agora é um substantivo. Este quase que o texto, que o poema traz. Beleza? Dentro do chat, acho que todo mundo entendeu. Pronto. O Eduardo estava colocando ali a letra B, justamente a letra B. O Eduardo questionava ali, estava na dúvida. Eu acho que agora ficou claro. Foi?
Vamos para a próxima? Fala, Eduardo. Se for muito específica, vai lá. Qual é a dúvida aí? Manda. Quais determinantes podem ser? Artigos, pronomes, os pronomes muito, muito determinantes. Também é possível numerais. Numerais também podem ser determinantes, tá bom? E que transformam em substantivo. Como identificar um verbo de ligação? De nada, Vitória. Verbos de ligação são verbos que, primeiro, um memorex, né? O Eduardo pergunta, como é que eu sei que um verbo de ligação é um verbo de ligação? Primeiro que você tem que ter aquele memorex, pelo menos dos básicos, né? Pelo menos dos básicos. Ser, estar, permanecer, ficar. Entre outros. Continuar, andar, bom, tornar-se. Então, primeiro memoriza essa galerinha. Ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar, tornar-se, dentre outros que eventualmente podem ser de ligação. Mas o mais importante não é nem isso, não. O mais importante é isso daqui, ó. É você que entender que, ao ter um verbo de ligação, eu vou ter de um lado o sujeito e do outro o predicativo do sujeito, que é uma informação sobre o sujeito. O mais importante é isso. É você ter assim, Joana, tá aqui, ó. Joana. E aí o verbos, posso pegar qualquer um deles, né? Joana é atenciosa. E aí atenciosa é um predicativo do sujeito. Maria é cuidadosa. Maria é linda. João é perfeccionista. Ok? É por aqui que a banda toca. Claro que há mais coisas, né? Há verbos que supostamente são de ligação, mas que não são. Mas aí a gente deixa para um outro momento, tá bom? Vamos para a próxima questão? Questão 4 diz o seguinte, uma questão recente. Ó, a banca gosta de morfologia, meu povo. Diz assim, ó, livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra nas estantes. No trecho acima, a classe gramatical da palavra sublinhada é o quê? E aí, meu povo? Não vá no primeiro raciocínio, né? Professor, é verbo, sobrar. É o primeiro raciocínio. O primeiro raciocínio leva a verbo. Agora, eu acho que não, né? Não é verbo, não, né, meu povo? Porque se eu dissesse assim, se eu dissesse assim, por exemplo, sobra tempo para sair. Por exemplo, vamos imaginar esse contexto, né? Aí tudo bem, a gente diria assim, tempo é o sujeito que pratica a ação de sobrar, verbo intransitivo. Mas aqui ele diz, livrarias teriam espaço de sobra. Olha como as coisas se encaixam. Existe um processo de formação de palavras, e aí aqui eu sou obrigado, porque essa questão está me dizendo assim, ela está me dizendo, professor, explica aos seus alunos esse processo, senão eles vão ficar confusos. A questão está me dizendo, a banca está me dizendo. Existe um processo, a gente acabou de falar da derivação imprópria, né? Que é quando a palavra muda a classe gramatical, mas ela não altera nada, né? Ela não altera a grafia. Né? Ó, droga está aqui, droga está aqui. A única coisa que mudou foi que o D ficou maiúsculo e o outro minúsculo, mas isso aí não é uma alteração ortográfica. Né? Bom, aí eu queria lembrar vocês o seguinte movimento. Quando um verbo deixa de ser verbo e ele vira substantivo, esse substantivo é sempre abstrato. E, nesse caso, ele sofre alteração. Quando acontece isso, a gente está diante também de um processo de formação de palavras chamado derivação regressiva. Professor, não estou entendendo nada.
Tem calma. Eu vou colocar o verbo vender. Vender é verbo, né? Vou vender o carro. Aí vou transformar em substantivo. Ó. A venda do carro aconteceu ontem. Vou pegar outro exemplo. Vou colocar o verbo aqui, perder. Perder. Não se pode perder dinheiro. Vou transformar perder em um substantivo. A perda de dinheiro. Aí você nota que houve mudança ortográfica. Ó. Vender ficou venda. Perder virou perda. Sobrar virou sobra. Isso daqui é um substantivo, e é um substantivo abstrato. E o nome desse processo, que eu vou colocar aqui, na cor verde, a gente chama de derivação. Anota aí, que isso aí pode ser a questão da prova. Derivação regressiva, não é imprópria, tá? Regressiva ou deverbal. A gente chama de derivação regressiva ou deverbal. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então, quando ele diz aqui, ó, livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra, é um substantivo. Ou seja, aí você diz, professor, mas não tem artigo aqui antes, não tem determinante. E quem disse que tem que ter sempre? Ei, não tem que ter sempre, não. Se tiver, obrigado, mas não é obrigado a ter. Então, quer ver como a gente não é obrigado a ter? Quer ver um exemplo? Vou abrir uma tela branca aqui. Ó, se eu dissesse assim, luta por dinheiro faz o mundo sofrer. Me diz uma coisa. Isso daqui é verbo? Luta por dinheiro faz o povo sofrer. Faz o mundo sofrer. Isso aqui é verbo? Não tem determinante. Eu poderia ter colocado a luta por dinheiro. Minha luta por dinheiro. Tua luta por dinheiro. Nossa luta por dinheiro. Aquela luta por dinheiro. Uma luta, numeral, uma luta por dinheiro. Mas isso aqui, mesmo sem o determinante, isso aqui continua sendo um substantivo abstrato e digo mais, né? Deriva do verbo lutar. Lutar, a gente criou o substantivo luta. Tá bom? Derivação regressiva de verbal igual a sobra. Fechou? O Eduardo pensou que era um advérbio. Não, não é um advérbio. Não, no caso não é. Ok, vamos voltar lá? Vamos sair daqui. Bom, então olha só. Não tem como ser advérbio porque ele não está se referindo a um verbo, né, Eduardo? Nem a um substantivo, nem a um outro advérbio. Ele está entre uma preposição e outra preposição. Espaço de sobra nas estantes. Posição que substantivo ocupa com muita facilidade. Substantivo fica entre preposições tranquilamente. Beleza? Muito bem. Questão interessante. Reflexão legal. Nossa. Vamos à próxima questão, que diz o seguinte. Essa questão, gente, a banca tem, a banca FCC tem essa questão. Essa questão é uma das mais antigas. Eu me lembro que foi uma das primeiras questões que eu resolvi da FCC quando eu comecei a trabalhar com concurso público lá em 2005. Eu disse, caramba, que questão interessante. Então, ela é muito, muito, muito antiga, muito conhecida, essa questão. Ela é muito, muito rodada, entendeu? Então, é o seguinte, só fazer uma coisinha aqui, gente. Só uma coisinha. Ó. Então, como eu dizia para vocês, ela faz o quê? Ela traz um fragmento e pede para a gente fazer a seguinte consideração. Vamos ler o fragmento? Ela repete umas estruturas e pede para a gente trocar essas estruturas que se repetem por um pronome adequado. Ele diz assim, muitos creem, vamos dar uma lida aqui no fragmento, muitos creem numa sua vocação profunda e atribuem a essa vocação tanto mérito que não sabem como justificar que todos ignorem essa vocação, que não haja quem logo reconheça a força dessa vocação. Deu para ver que ele repetiu, né? Aí
ele diz, ó, esse enunciado é tão antigo, meu povo, de 2005 para cá, não sei quanto tempo, mas ó, evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada. Essa questão tem algumas chaves. A primeira delas é você lembrar o seguinte, ó. Acho que alguns aqui já conhecem. Lembrar a rotina dos pronomes oblíquos, né? Ó. O, a, os e as, que geralmente, em 99% das vezes, eles operam como objeto direto. 90 é muito, né? E 1% das vezes, eles operam como sujeito. Eu nunca vi a FCC trazê-los como sujeito, tá? Então, a chance é muito remota. E eles, não se esqueça, geralmente objeto indireto, em 50% das vezes, e é muito isso aqui, tá bom? Porque, ó, ele pode ser também, eles, né? Eles, complementos nominais, em 25%, e adjuntos adnominais, em 25% das vezes. E o grupo conhecido me, te, se, nos e vos, aqui é a base, a chave número 1 para resolver a questão. Vos, esses aqui, operam como objeto direto ou objeto indireto, também em 99% das vezes, e 1% eles também desempenham o papel de sujeito, muito raro, muito raro. Essa é a chave 1. Chave 2, você tem que saber regência. E saber regência é saber análise sintática. Né? É claro que esta aula não é uma aula de regência. Né? Aqui na plataforma nós temos, sim, a minha aula teórica em que eu falo, né, detidamente sobre o tema regência. E agora a gente vai resolver a questão tendo como base essa segunda chave. Como essa segunda chave é mais problemática, mais complexa, a gente não dá para explicar, senão a aula acaba, né? E a gente vai ficar só na regência. Parto da premissa de que você talvez tenha uma noção do que seja regência. Então vamos para cá. Então ele diz o seguinte, ó, muitos creem numa sua vocação profunda e atribuem. O verbo atribuir, ele é um verbo que a gente chama de bitransitivo. Quem atribui algo a alguém. Então, e atribuem tanto mérito, é o objeto direto, a essa vocação. A essa vocação é o objeto indireto. Aí o que eu sei? Ó? Eu já sei que eu vou usar o pronome ie. Entende? Ó? Porque o pronome ie opera como objeto indireto. Então eu já sei que isso daqui eu vou trocar por ie. E se houver um item, e aí os itens vêm, ó. Se houver um item usando a, por exemplo, já está errado. O item A já está errado. O item C erra criminosamente, porque coloca a ela com crase. O item D coloca a qual. Tudo bem que ele colocou uma crase aqui, mas os itens que prosperam, e aí eu sempre digo, né? Essa questão, ela pode ser maceteada, sabe por quê, gente? Se você acertar a primeira regência e o primeiro pronome, geralmente nessas questões, geralmente, você fica com 50% de chance de acerto. Isso quer dizer que você elimina 3 dos 5 itens. Se você acertar a primeira regência e o primeiro pronome. Então é uma questão muito maceteada. E muito antiga. Não saiu de moda. Até hoje, se você pegar 2024, você encontra questões. E se você pegar a questão de 2005, você vai encontrar igualzinha. Sem tirar nem pôr. E igual eles não mexem nessa questão. Eles adoram essa questão. Então, volta aqui comigo. Essa é de 23. Volta comigo, continuemos. Que não sabem como justificar que todos ignorem essa sua vocação. Bom, mais uma vez, precisamos de regência. O verbo ignorar, quem ignora, ignora algo, ignora alguém. Isso quer dizer que essa sua vocação, está aqui, é o objeto direto. Então, o pronome que eu vou usar é a. Ó, o pronome que eu vou usar é a. Agora eu vou usar a. A, essa sua vocação. Porque é objeto direto. Então, eu já sei aqui, ó, entre as opções, ele coloca no item A ignore, no item E ele coloca lhe ignore. Morreu. Não é o item, é claro que é o item A. Acabou a discussão. Lá na prova, você nem vai olhar o terceiro item, a terceira frase. Vocês entenderam aqui, ó? Deu para perceber?
Quer dizer, a chave 1 é entender a dinâmica dos pronomes, a chave 2, regência. Ainda há uma terceira chave, que é a colocação dos pronomes, mas geralmente nessas questões, a colocação do pronome não é o foco, tá? Então, é uma questão super rodada, uma questão de almanaque da banca, questão de almanaque, a banca gosta desse modelo, então a gente tem que ser um especialista nesse modelo de questão. Mas vamos continuar, né? Que todos a ignorem, que não haja quem logo reconheça a força dessa vocação. Bom, quem reconhece, acontece algo legal no último item. Quem reconhece, reconhece algo. Né? Ó. Agora, olha como é que está no item verdadeiro. Ó. Ele colocou o li. O professor não está errado, não, professor. Quem reconhece, não reconhece algo, reconhece alguém? A força. A força não é o objeto direto, não? É. Só que veja como uma questão inteligente. Ó. Ele manteve a força. A força é o objeto direto. Ó. Sabe quem é esse li aqui? Esse li não é objeto indireto. Claro, o verbo reconhecer é VTD. Se o verbo reconhecer é transitivo direto, não vai aparecer objeto indireto nunca. Entendeu? É uma questão de lógica. Peraí, se eu tenho se eu compro maçã, eu corto ao meio, o que é que eu espero encontrar lá? Maçã, e não genipapo, óbvio. Né? Então, se o verbo é transitivo direto, vai ter que aparecer um objeto direto. Claro. E tá aqui, ó, a força. Ele colocou. A força tá aqui, ó. Só que esse li, gente, e aí eu volto aqui um pouquinho com você, ó. Eu disse que o lier poderia ser objeto indireto, mas eu disse também que ele poderia ser complemento nominal ou adjunto nominal. E quero que eu diga uma coisa: toda a vida que tiver ideia de posse, ele vai ser adjunto nominal. E se você observar atentamente, é posse aqui, ó. Que não haja quem logo reconheça a força dessa vocação. De quem é essa força? É da vocação. Entende? De quem é a posse, ó? De quem é? Então ele trocou dessa vocação, ele trocou por li. Vou dar um outro exemplo, ó. O homem viu, ó, quem vê algo, vê alguém. Viu o caderno da amiga. Vocês concordam comigo que quem vê algo, vê alguém. O verbo é transitivo direto, incontestável. O caderno é objeto direto. Mas de quem é esse caderno? É da amiga, né? Pois bem, esse da amiga eu posso trocar por li. E ele não é objeto indireto. Aí quando eu reescrevo a frase, ó, eu coloco assim. Vou puxar a seta para cá, tá? Ah, vem cá comigo. Ó. O homem viu-lhe o caderno. Entende? Ó? Em que esse li, anota aí, é adjunto adnominal e não objeto indireto. Não precisa printar tudo isso. Eu vou salvar todas essas informações, esses slides, e vou enviar a coordenação envia a vocês. Tá bom? Não precisa ficar noiado aí tentando anotar tudo, printar tudo. Beleza? Alguma dúvida? Acho que não, né? Pronto. Vamos embora para a próxima? Vamos embora para a próxima. Por isso que no item A, né, ele colocou lá e reconheça a força dela, da vocação, ideia de posse. Próxima questão. Questão também mais velha do que antes de eu começar a trabalhar com concurso público, essa questão já existia. O enunciado de 2005 para cá não mudou, meu povo. Está clara. Ele tem uma pequena variaçãozinha, mas aqui não chegou. Está clara e correta a redação deste livro e comentários sobre o texto. Às vezes ele diz, está clara, coesa e correta a redação desse livro e comentários sobre o texto. Né? E é muito interessante entender assim, que a clareza é um quesito
é um quesito um pouco subjetivo, né? Eu não trouxe isso para a gente, mas, por exemplo, quando você resolve 10 questões desse mesmo modelo, você encontra formatos legais. Por exemplo, há questões com com esse mesmo comando que 2 itens não têm problemas de correção gramatical. A gramática está ok. O problema é que uma é mais clara do que a outra. Uma é mais... Você lê e entende tudo logo. A outra você precisa ficar processando para entender. Entendeu? Muito bem. Bom, essa questão é aquela que exige que você seja... Sabe aquele olho de águia? Você tem que ter olho de águia para ir assim, ei... Vamos lá. Nesse modelo de questão, há alguns erros que são bem recorrentes. Eu não vou discriminar para vocês esses erros agora, tá? Porque talvez eu fosse cansar demais vocês. Vamos curtir. A gente está aqui para conhecer a banca, né? É outra vibe aqui. Então vamos lá. Mas há alguns erros que são sempre reincidentes. E você olha para essa questão e diz, vai aparecer um erro de não sei o que bem ali. E assim por diante. Vamos ao item A. Começa bem. Embora existam, ele usa o subjuntivo que está correto. Embora existam os que pensem diversamente, vírgula perfeita, o emprego das linguagens revela porque... Já errou. Não. Esse porquê não é assim. Esse porquê também não é junto. Porque se eu dissesse revela, pois algumas, não. É separado e sem assim. Porque você troca por qual razão? Embora existam os que pensem diversamente, o emprego das linguagens revela por qual razão algumas são consideradas mais preferíveis do que outras. Ok? Item A foi para conta. B. Apesar de que não houverem exemplos, tchau. Aí você percebeu um crime sendo cometido aqui, né? Aqui está meu Deus, uma carnificina aqui. Né? Ele diz, apesar de que, ok, não houverem, não. Apesar de que não haja, aqui tem que ser o verbo haver, no subjuntivo. Troca apesar de que por embora. Embora não, apesar de que é a mesma coisa que embora, né? Embora não haja, ou não houvesse, né? Aqui eu vou colocar haja, tá? Ó. Embora não haja exemplos efetivamente ilustrativos, o texto dispõe de que os níveis de linguagem são vários e justificáveis. E achei esquisito, cá para nós, ele diz, o texto dispõe de que faz mais sentido dispor que, o texto dispõe que, esse verbo está confuso, ele está atrapalhando a clareza. Podemos também analisar por esses ângulos, tá? Vamos ao item C. Não haverá, começa bem, não haverá como qualificar a eficácia do emprego de uma fala deixando de se considerar a situação do falante e o contexto dessa fala. O item C parece ser um item interessante, né? Vamos ler de novo? Eu não vi uma coisa, não há um crime aqui daqueles, né? Não haverá como qualificar a eficácia do emprego de uma fala deixando de se considerar a situação do falante e o contexto dessa fala. Eu vou deixar esse item no stand-by, porque ele está com uma carinha interessante. Daqui a pouco a gente coloca mais lupa nele, tá? Vamos ao item D. Ainda que não se leve, presta atenção, ó o verbo. Esse verbo aqui é campeão nessas questões, meu povo. Que verbo é esse? É verbo mais partícula C, partícula passivadora. Isso aqui, meu Deus. Sabe aquela cantada barata que homem
Dá, né? As meninas aí sabem disso. Te conheço de algum lugar, mas você já sabe que lá vem um golpe, né? Essa estrutura a FCC usa tanto que você tem que bater o olho e dizer, já sei, você está dizendo que me conhece de algum lugar, mas é mentira. Ó, ainda que se leve em conta, o em conta não conta. O que conta é isso aqui, ó, as diferenças. Isso aqui está no plural, meu povo. Meu povo não é se leve, é se levem. Né? Vem cá. Vende-se casas. Lembram-se deste exemplo tradicionalíssimo? Ou como não lembrar, né, professor? Casas está no plural. Como é que é para tal verbo? Vendem-se. Aqui, ó. Ainda que. Ah, mas o se está depois aqui, o se está antes. Claro, gente. Temos um não atrativo aqui, né? Isso não muda nada, tá? A gente continua a ter uma estrutura de voz passiva. Ok. Seria preciso que se considerasse. Outro erro, ó. Olha o outro erro aqui, ó. Ainda que não se levem em conta as diferenças de linguagem, seria preciso que se considerasse, mesma coisa, ó, as diferenças. Mesma ladainha, te conheço de algum lugar. Ó. Se considerasse, no singular, aí vem o sujeito. Ó. Isso aqui é o sujeito, ó. As diferenças é o sujeito. E agora eu vou grifar as diferenças de novo como sujeito. Se é plural, meu povo, não é se considerasse, é se considerassem. E o item diz o seguinte: deve-se, preste atenção, nesse tipo de questão de clara e correta a redação desse livro de comentário, concordância verbal é um ponto muito utilizado. É um dos calcanhares de Aquiles dessa questão. Ó, observe bem. Dos 5 itens, 2 trazem problemas com partícula passivadora. Então, é para ficar atento, tá? Ele diz, no item E, ele começa do mesmo jeito, ó. Deve-se a variação de linguagem, os encantamentos, meu povo. Deve-se a variação de linguagens, os encantamentos. Os encantamentos devem-se, no plural aqui, meu povo, ó. Porque se também é um pronome passivador. Deixa eu dizer uma coisa para você, mandar real para você. Seja professor, eu quero acertar 2 questões com toda a certeza do mundo na FCC. Porque, muito provavelmente, na tua prova, vai aparecer essa questão aqui, está clara e correta a redação desse livro de comentários sobre o texto, e uma outra que ele pede quase sempre marque a opção em que a concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua. E nessas 2 questões, eles investem muito nesses 2 tipos de estrutura. É a estrutura em que há o se, pronome apassivador, e a estrutura em que há o se, índice de indeterminação do sujeito. Professor, eu quero acertar essas questões que eu quero passar, eu vou passar, aliás. O senhor me aconselha que eu seja um especialista em partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito? Aí eu vou dizer, seja. Seja um especialista nessas 2 partículas. Elas caem muito. Aliás, não caem, não, despencam. É o que a gente percebe aqui, ó. De novo, né? Devem-se. Eu já cheguei a trabalhar com provas da FCC em que eram 15 questões. Das 15 questões, 3, que é muita coisa, percentualmente, dependiam do entendimento do se, pronome passivador e partícula passivadora. Geralmente, o que é o geral, de 15 questões da FCC, das 15, 2 você precisa, isso no geral, 2 você precisa para resolver, você precisa do se, índice de indeterminação ou partícula passivadora. Então, seja um especialista. Próxima questão, a 7ª. Também uma questão muito rodada, muito acionada, que é regência de novo.
regência, preposição, só que agora ela trabalha com pronomes relativos. E é outra criatura com quem você deve ter muita intimidade. Pronomes relativos. Vamos ver aqui. Ele pede, está correto o emprego do elemento sublinhado. Você bate o olho e você está vendo preposições e pronomes relativos aí na canela. E é basicamente esse o movimento que ela quer que você faça. Ela quer que você perceba de onde vêm essas criaturas, né? Ó. Em especial as preposições, viu, meu povo? Em especial as preposições. No item L deu uma patinada aqui. Vamos lá. O item A diz o seguinte: a rede de dados provocou transformações profundas na maneira a qual os negócios se realizam. É claro que você pode ler e dizer assim, professor, eu achei esquisito. Mas achar esquisito não é suficiente para dizer que um item está errado. Né? Que está esquisito, tá. E está errado. Mas a gente tem que ter proficiência para consertar o problema. Né? Então, a rede de dados provocou transformações profundas na maneira. E aí eu vou fazer aqui uma troca. Eu não vou explicar a teoria, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. E pergunto a você se eu poderia trocar por a maneira como os negócios se realizam. Em vez de dizer a qual, porque não tem nenhum fundamento, não há crase aqui. Lê comigo, olha se é claro e correto isso. A rede de dados provocou transformações profundas na maneira como os negócios se realizam. Os negócios se realizam de alguma forma. Como os negócios se realizam, funcionou, prosperou. Né? Ok. Vamos ao item B. Lá, mesmo que você não soubesse consertar, você poderia dizer: não gostei, vou olhar outros. Né? Você não é obrigado a se casar com a primeira criatura que apareça na sua frente, no caso, o item A. Que bom. B. Na internet, os dados pessoais tornam-se informações valiosas, nos quais já temos um problema aqui de lógica, porque ele fala, ó, as informações são femininas, ele coloca nos quais, né? Nos quais empresas de marketing recorrem. Ei, não, meu povo. Aí a gente vai dizer o seguinte, que quem recorre, recorre a algo, a alguém. Querem que eu diga a verdade? Não é nas quais não, viu? Não é nos quais não, também não é nas quais. Quem recorre, recorre a. E aí eu vou dar duas opções para vocês. Ou a gente coloca a que, sem crase, ou a gente colocaria, ó, alguém já está cravando aí o gabarito, parece que eu estou vendo. Ó, ou você coloca, tornam-se informações valiosas, as quais com crase. Pronto. Ó. São duas opções. Ou você coloca a que ou as quais. Certo? Porque quem recorre, recorre a. A preposição vermelha vem desse verbo, tá? Vem do verbo recorrer. Fechou? O item C diz: para fazer com que a internet seja um ambiente competitivo, para fazer com que a internet seja um ambiente competitivo, é preciso adotar medidas de segurança dos dados. Item C, vem cá, seu lindo maravilhoso. Mas vocês querem que eu diga uma coisa doida? A banca poderia ter piorado a vida da gente, mas ela não piorou, ela foi gentil. Tá correto. Mas, ó, guarda isso. Toda vez que você tiver verbo, eu vou escrever aqui, ó. O verbo fazer, ele é um verbo transitivo direto, né? Só que quando você tiver a seguinte estrutura, o fato fez, ó, é o verbo fazer, tá vendo aqui, ó? Fez. Aí vem a novidade. Quem faz, faz algo. O verbo fazer não pede preposição. Essa bola cortada quer dizer que eu não vou colocar nada. Eu vou tirar aqui
Vou colocar nada. O fato fez que ela mudasse de opinião. Vamos imaginar que fosse essa a sentença, tá? E aí guarde aí nas suas anotações que essa preposição com é facultativa. Você só pode fazer isso com o verbo fazer. Então, é facultativo usar a preposição. Vou colocar aqui, ó. Facultativo. A FCC já explorou isso. O fato fez com que ela mudasse de opinião. Ou o fato fez que ela mudasse de opinião. Indo à questão, ó, para fazer com que a internet, esse com poderia ser suprimido. Aí eu te pergunto, seria fácil marcar esse item? Acho que você ficaria assim, não gostei, tá esquisito. Para fazer que a internet seja, não gostei não, professor. Tá vendo como ficaria um pouquinho esquisito, mas igualmente correto. Tá bom? Esquisito, mas igualmente correto. Esse é o ponto. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos ao próximo ponto. O próximo ponto diz assim, um conjunto de tecnologias cuja... Olha, gente, quem está começando a estudar ou recomeçando a estudar, não se esqueça disso, né? Cuja A está sempre errado, viu? Se você tiver assim, algo como cujo o tempo, já condene isso daqui. Ou então algo como cujas as notícias. Já dê tchau a isso aqui. Isso aqui não prospera. Não existe cujo u, cujas as. Então, lá na prova, você nem ia atrás, obviamente, né? Mas aqui a gente está corrigindo, a gente está analisando, né? Então, um conjunto de tecnologias que a internet e a www fazem. Aqui é um quê? É só um bom e velho quê. Entende? Um conjunto de tecnologias que a internet e a www fazem para proporcionarem, ou proporcionar é facultativo também, fazem parte, proporcionam o encontro do mundo físico com o digital. E o item E diz, a neutralidade da rede é o princípio porque uma operadora... Olha, se esse porquê tivesse correto, era igual a pois. E quando você faz essa troca, não rola, não. A neutralidade da rede é o princípio, pois é o princípio pelo qual, né, meu povo? Então, é pelo qual, então é porque separado e sem assim. É o princípio pelo qual uma operadora não pode cobrar o serviço. Porque separado sem assim, ou pelo qual. Beleza? Fechou? Vamos para a nossa próxima aí? Quiçá a saideira, não sei se vai dar tempo. Pontuação. Questão boa de pontuação. Vamos lá. Ela diz o seguinte. Está plenamente adequada. Só ver se tem algum comentário aqui no chat. Temos uma notificação. Deixa-me só olhar aqui. Era o Eduardo, na dúvida com o item C. Item C. A oitava é uma questão de pontuação que diz assim, está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase, é uma questão também de repertório antiga da banca, né? Ela tem variações também interessantes. Então, vamos nessa, vamos à história da pontuação. Item A diz para a gente, aí a gente lembra daquela regra básica da pontuação, né? Qual é a regra básica da pontuação, professor? Vamos lembrar que essa regra básica da pontuação, eu vou escrever aqui, que todo bom começo traz isso, né? Regra básica. S é sujeito, V é verbo, C é complemento, objeto, e aqui o AA é o adjunto adverbial. A regra básica da pontuação diz, entre o sujeito e o verbo, a gente não coloca uma vírgula. Não pode, proibido. Entre o verbo e o objeto, a gente também não coloca uma vírgula. Entre o objeto e o adjunto adverbial, também a gente não coloca uma vírgula. Não, mentira. Aqui a gente coloca, sim, se a gente quiser. Aqui é facultativa, uma vírgula possível. Ok?
Então, é proibido. Não se usa vírgula entre sujeito e verbo. Não. Entre verbo e complemento. Não. Entre complemento e adjetivo adverbial. Pode. Você pode colocar. Bom, no item A, ele começa assim, meu povo. Os filhos do autor, diante da lareira, não deixaram... Olha, olhando assim, olhando muito por cima. O verbo está aqui e o sujeito está aqui, né, meu povo? E ele colocou uma vírgula entre sujeito e verbo. Então já está errado. Mas, saindo desse olhar muito superficial, diante da lareira, e sabe o que é isso aqui? É esse cara aqui, ó, que o item deslocou. Ele colocou entre o sujeito e o verbo. E aí, se ele deslocou, ele tem que colocar duas vírgulas ou nenhuma. Ele colocou aqui, no caso, só uma, ele errou, ó. Então, está faltando a vírgula bem aqui, meu povo, ó. Vou colocar em vermelho, tá? Ó, bem aqui, ó. Os filhos do autor, agora sim. Correto? Agora eu caso as vírgulas, né? Eu casei, ó, diante do autor, diante da lareira, casei as duas vírgulas, né? Não deixaram de se espantar, e quem se espanta com algo. Ó, não se separa verbo de complemento, né? Apresenta aqui, ó, verbo e complemento não se separa. Tchau, tá bom? Ó, de se espantar com o espetáculo inédito daquelas chamas bruxelantes. Item A, tchau. Item B. Como metáfora, ok, como metáfora é só um adjunto adverbial de comparação. Tudo bem, colocou no começo da frase, colocou bem a vírgula. Como metáfora, o fogo, por conta dos seus inúmeros atributos, chega mesmo a propiciar expansões. Tchau. Ó, por isso que eu disse, você se lembra do começo da aula, que eu disse assim, você tem que saber regência e saber estrutura sintática. Os termos da oração são muito importantes, porque quando eu leio essa sentença, eu já percebo que isso daqui, ó, é um adjunto adverbial, que nem o diante da lareira. E ele está deslocado mais uma vez. Ele está entre o sujeito, que eu vou pintar de verde agora, ó, o fogo é o sujeito. O fogo chega. Então, entre o sujeito e o verbo, eu não posso colocar uma vírgula. Uma eu não posso. Mas duas, intercalando uma coisa, eu posso. Como eu fiz aqui agora. O item errou de propósito, obviamente, né? Então, o fogo chega mesmo a propiciar expansões simbólicas, não tem essa vírgula aqui, ó. Expansões simbólicas é uma conexão direta com o adjetivo e metafórica. C. O item C exige que você tenha uma leitura bem atenta. Tanto como a do Sol, presta atenção, ó. Tanto como a do Sol, a luz do fogo, uma vez expandida, pode ofuscar os olhos de quem, imprudente, ouse enfrentá-lo. É o item C. Tanto como a do Sol, isso daqui é o mesmo adjunto adverbial lá de cima. É uma adjunto adverbial de comparação. Aí ele diz a luz do fogo, ó. Aí o sujeito agora, ó o sujeito, ó. A luz do fogo, ó o sujeito aqui, tá vendo, ó? E aí ele casou as vírgulas, ó, ele casou, ó, vírgula. Uma vez expandida, ok, ok. A luz do fogo pode ofuscar, e quem ofusca, ofusca algo, ó. Os olhos é o complemento, tá vendo, ó? Bonitinho aqui. De quem? Mais uma vez ele casa, imprudente, ouse enfrentar. Item C verdadeiro. O item D, vamos lá para finalizar nossa última questão, né? Diz, o autor do texto, em momentos descritivos, e aí mais um adjunto adverbial, olha aí, ó, em momentos, e aí ele descasou a vírgula, né? Você está vendo aí que ele descasou a vírgula, ó. Em momentos descritivos, não deixa de insinuar sua atração. Quem tem atração por algo. Isso aqui é uma regência nominal, meu povo. Atração por. Não existe essa vírgula.
Eu não posso dizer assim, ele tem atração, vírgula, por jogos eletrônicos. Não, não dá. É tudo junto, tá? Tira aqui esse cão aqui, ó. Tira. Ele tem atração por. Eu gosto de. Eu concordo com. Tem que estar livre esse espaço. Esse é um espaço de transitividade, de trânsito de elementos. Não pode ter gente ali atrapalhando, não. Entendeu? Prosseguir. E o item E diz: disponíveis metáforas. Aí parecem desenvolver. Sujeito, né? Ele foi o erro mais classicão de todos, né? Ó, disponíveis metáforas é o sujeito. Parecem é o verbo. Errou aqui, ó. Disponíveis metáforas parecem se desenvolver quando, por amor ou por ódio, outra vírgula que ele esqueceu de casal, outro adjunto adverbial, por amor ou por ódio extremos, perdão, eu coloquei a vírgula na posição errada. Deixa eu só corrigir aqui. Por amor ou por ódio extremos, vírgula, agora sim, somos tomados por paixões incendiárias. Dúvidas? Nenhuma. Meu povo, eu sei que vocês vão começar uma aula já já na sequência. E vocês viram como a gente demora para comentar essas questões. Elas são um pouquinho complicadas, elas não são fáceis, né? Elas são exigentes. Por isso que eu vou comentar a 12 e me despedir, que a 12 é curtinho. E eu dou um recado também em relação à questão 12. Ó, se existe uma coisa que você tem que também ter intimidade com a FCC, é com as conjunções e locuções conjuntivas. Mais uma vez, eu digo, se você resolver 10 questões de conjunções, conjunções quaisquer, e orações coordenadas e subordinadas, você vai ver que a FCC gira em torno dos mesmos elementos. Aqui é uma questão fácil, uma questão de memorex. Olha o fragmento. Ora, conquanto não se achem as vidas perdidas, importa conhecer as causas da perda, quando escapam à ação da lei ou da autoridade. A oração sublinhada expressa em relação à oração que a sucede ideia dele. Eu memorizei, e você vai memorizar também, que toda vez que você tiver com, quanto, ó, com, quanto, é a concessão. Com quanto é a concessão. Com quanto é a mesma coisa que embora, meu povo. É a mesma coisa que embora. Ó, embora não se achem. Aqui. Memorex. Tá vendo? Não é nada de... É tão memorex quanto dizer, por exemplo, o seguinte. Tão memorex quanto dizer isso aqui, ó. Diferentemente, né? Peraí, deixa eu só colocar esse versos aqui numa outra cor. Vou colocar assim. Ó, porque é a mesma coisa que por quanto. Tá vendo? Ó? Então, memorex, quando. E são iguais, tá? Ó, porque e por quanto são conjunções aqui, ó. Que são, e são conjunções de duas cabeças, tá? É bom que se diga. Elas podem ser causais ou podem ser explicativas. Aí é outra história, quando é que é uma, quando é que é outra, né? E aqui não, o com quanto é a conjunção, tá? A conjunção é com quanto. E a conjunção com quanto tem valor de concessão. Então, há uma
correlação aqui que facilita bastante a vida da gente. Meu povo, agora sim estou dentro do horário. A coordenação me pediu até às 20h20, 20 horas e 21 minutos. Vocês têm outra aula. A gente encerra aqui. Eu agradeço a todos vocês a atenção. Fiquemos juntos. E é isso. O aviso aqui da plataforma, da coordenação, mesmo link para a aula de administração que acontece daqui a pouquinho. Então, sigam-me no Instagram. Estamos juntos nessa caminhada. Espero que você tenha percebido aqui e guardado o máximo de informações. Valeu, El. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.